Bom dia, mulherada. Bom dia, menina novinha, as meninas novinhas, essas meninas da faixa etária de 17, de 15 anos, 13 anos a 20 anos. Bom dia, meninas. Bom dia, mulherada. Bom dia a vocês. Então, eu vou falar aqui um pouco sobre sobre relacionamentos e mulheres que têm filhos, para mulheres que têm filhos. Muitas vezes as mulheres têm filhos muito novas, né? E aí elas, por conta de condição financeira do pai ou a mãe, não dá apoio, e aí é muito propício, muito comum acontecer dessas meninas novinhas que tiveram filhos muito cedo, ou porque não deu certo no primeiro casamento, ou porque a família não deu apoio, e aí então elas conhecem alguém e que prometem cuidar delas e se mostra apaixonado por elas e fala que faz o convite de morar junto, né? E o que acontece? Nem sempre também vai, as meninas, a mulherada vai aceitar e morar junto, mas tem os casos das que vai, que aceita morar junto, e tem aquele caso daquelas que apenas está conhecendo carinha e ela tem um filho ou dois ou mais, eu não sei. E aí o cara começa a implicar. Isso é quando já se está no casamento, já se está morando junto. O cara começa a implicar com seu filho, começa a disputar a atenção. Ele começa a falar, pegar no pé do teu filho de uma forma, tipo, exageradamente. Começa a pegar no pé do teu filho, da tua filha, começa tipo, ele fica assim, como se estivesse perseguindo o que teu filho faz. Uma coisa que é normal, que é natural, uma criança brincar, uma criança está brincando aqui na sala com algum brinquedo, alguma coisa, ou então ele está fazendo alguma arte, tá mexendo em alguma massinha, fazendo alguma coisa, fazendo alguma melecagem dentro de casa. Aí você tá morando junto, né? O cara começa a falar que o menino tá mal educado, que o menino tá aquilo, isso aqui, como agir. Nós, como mãe, nós temos a obrigação de proteger nossos filhos, de cuidar dos nossos filhos. O que a gente tem que fazer? Você não tem que tomar nem partido dele, nem partido da sua criança, do seu filho. Se for uma criança abaixo de 5 anos, sim, você tem que tomar partido. É todo um contexto. Criança abaixo de 5 anos, de 4 anos, 3 anos, 2 anos, 1 ano. Criança assim é uma criança de abaixo de 5 anos, de 4 a 1 ano, é uma criança que precisa de acalento, de ir pro braço ainda, ir pro colo, entendeu? Então a mãe, nesse caso, tem que ter muito cuidado dessas mães novinhas que têm filhos abaixo de 5 anos para morar junto com o cara. Porque o cara, ele não vai estar preparado para morar com a mulher. Olha, pensa bem, nós se estressa que é mãe, quando o bebê faz caca na fralda, quando mija, quando suja, quando não ainda está aprendendo. Uma história para que aquela criança que tem de 1 a 3 anos começar a aprender a usar o banheiro, né? Aí tem aquela hora que sai do controle, né? Aí suja. O cara não quer entender e começa a xingar. E como a gente estamos vendo muito morte de criança, né? Muitas mortes de crianças. Teve aquele caso lá do bebê que não pode esquecer aqui em Goiânia, que o padrasto, o pai, acho que é pai, e a mãe espancaram tanto eles que teve tantas fraturas que ele chegou a óbito, né, aqui em Goiânia. A menina, suponho que nova, né, teve até o relato da mãe falando lá que ele era um cara que se mostrava que mexia com droga da pesada. Então, o que acontece? A mãe tem que proteger. Quando você vê primeiros sinais de violência do cara, que bateu no teu filho, que pegou no braço do teu filho, que puxou, não é certo puxar no braço do filho. Não é certo você deixar nenhum homem, ninguém na sua que está convivendo, se relacionando, ou seja, na relação hétero, ou seja, nas relações LGBT, ou então duas mulheres convivendo juntas, no qual você adota uma criança, você já tem uma criança. Não é normal, não é certo você deixar pegar e puxar pro braço. Quando você vê esse primeiro sinal de pegar pro braço, puxar pro braço seu filho, você já tem que ficar alerta. Sai dessa relação. Sai dessa relação, foge dessa relação. Não permita que homem nem ninguém nenhum aperte o braço do teu filho. Crianças abaixo de 5 anos, de 1, 2, 3, 4 anos, que é abaixo de 5, 1, 2, 3, 4 anos, são crianças abaixo de 5 anos. Tem que ter todo o cuidado do mundo para se cuidar de um bebê desse, então não pode deixar. Mas também tem aqueles casos que a criança já tem 5 anos para lá, 5 anos em diante, 5, aí 6 em diante. O cara começa a disputar a atenção do seu filho, começa a ficar pegando no pé, tipo, parece a saga do Crepúsculo atrás da criança. O que você tem que fazer?
você tem que conversar com ele depois. Se isso se está no início de um relacionamento, mas se já está algum tempo, um mês, já tem um tempo que você está convivendo, está aceitando essa relação, você tem ou que conversa com esse cara, ou então você dá um jeito de sumir. O que acontece? Fala, ó, meu filho, é assim, qual o problema que tá acontecendo? O que está acontecendo com você? A gente está vivendo uma sociedade que as pessoas, que a gente convive muito com pessoas que têm envolvimento com droga, né? Com dependentes químicos, com adictos. Então, não é porque a pessoa é adicta ou então é dependente químico que ele tem que surtar, ficar louco e sair batendo, espancando criança. Não, não é assim. Porque eu conheço pessoas que convivem, que têm relacionamento com adictos, com dependentes químicos, que respeitam o filho muito bem, que cuidam dos filhos muito bem. Só que tem aquela fase de que tá na abstinência, quando o cara tá querendo mudar, sair, que ele tá tentando sair da dependência química ou, entendeu? De substâncias. Aí tem esse caso que o cara fica naquela abstinência, ele fica de mau humor, mal-humorado, não suporta ver criança brincando, não suporta ver bagunça. Você tem que conversar com ele, falar, chegar pra ele, só pra ele falar, ó, você tá com abstinência, admite isso. Cuida desse seu humor, dá um jeito, faz alguma coisa. Você não pode descontar a sua ira na criança, não no meu filho. Descontar na minha filha, você tá exagerando demais. Se for um filho já de 7 anos, 9 anos, 8 anos, você conversa com seu filho, ó, filho, o seu padrasto que já tem uma relação já de algum tempo, de 3 anos ou mais, você vive com esse cara respeita teu filho, não bate nem agride teu filho, você vive com ele, mas aí tem esses estresses por abstinência de droga, que você vai fazer? Você vai conversar com seu filho, você vai falar, ó, filho, um filho já grande que já entende, né, de 8 anos, 9 anos pra lá, o seu padrasto, ele tá da abstinência de droga, ele tá estressado, tá com mau humor. Tenta não ficar discutindo com ele, batendo boca com ele. Você sabe que ele tá na abstinência, sabe que ele tá. Você tem que saber que ele tá com vontade de beber, e aí por isso ele tá estressado. Mas você fica alerta, falar isso, mas não deixar que o cara pegue e bata no seu filho, entendeu? Não vai permitir bater no seu filho. E criança abaixo de 5 anos, de 4 anos, de 3 anos, de 2 anos, de 1 ano, precisa de proteção das mães. Se você tá vivendo com um cara e que você percebe que ele é violento com o seu filho, o que é que você tem que fazer? Esse cara vai sair, meu bem. Não vem com desculpa que, aí tem essas mortes. Eu tô vivendo. Tem casos e casos, eu sei. Tem homem que é tão louco que fecha a porta dentro de casa, deixa a mulher trancada. Tá, você tá vivendo isso. Meu Deus do céu, como que você tá vivendo um trem desse? O cara sai pra trabalhar, te deixa trancado dentro de casa. Teu filho precisando de leite, teu filho precisando de fralda, tu precisa sair pra comprar uma fralda pro teu filho, tá trancado dentro de casa. Meu bem, você que tá passando por essa situação, uma hora esse homem vai no supermercado, se ele tá fechando você toda a vida, meu Deus, procura ajuda. Deus existe. Existe um anjo maior, uma força maior que não vai deixar você morrer com seu filho. Quando uma mãe tem amor e protege o filho, Deus bota anjos perto dessa pessoa. Deus bota anjos perto dessa mãe, perto dessa. E não vai deixar nada acontecer. Não permita, mulheres, mães, que os homens, que os seus maridos, seus companheiros venham maltratar seus filhos, venham matar seus filhos. Chega de tanta morte. Quem sou eu aqui para falar? Eu sou uma mãe, eu tenho 4 filhas. A mais ela tem 19 anos, vai fazer 20 anos agora em maio. Tem uma que tem 17 anos, aí vai fazer 18 anos agora em junho, tá criada. Tem uma de 11 anos, vai fazer 12, mora comigo. A 19 anos tá trabalhando na casa de uns amigos dela, da gente. Eu falo com ela todo dia, eu tenho contato com ela todo dia. A 17 anos já tá morando junto, parece que tá grávida. O rapaz é mais velho que ela. E tem uma mais nova, uma mais nova que tem 9 anos. Mas nunca, nem o pai delas biológico, eu gostava que batesse nelas. O pai delas biológico gostava de bater muito na mais velha quando era pequena, porque volta e meia ela tava falando, dedurando ele, falando coisas que ele fazia, e ele não queria que ela contasse, batia, dava muito tapa nas costas dela. Mas sempre eu intervia, nunca deixei ninguém espancar meus filhos. Eu vivo com um rapaz hoje, tem 3 anos, e ele também não bate nas minhas filhas, não espanca a minha filha. O que acontece? Eu não sou louca, que é a mulher que é louca de conviver com o cara. Sabendo que o cara tem problema, que o cara tem problemas psicológicos. Então, o que é problemas psicológicos, gente? Não é só porque a pessoa é doida, que é porque a pessoa tem problemas psicológicos, não. É desvios de caráter, quando a pessoa mente, quando a pessoa é falsa, quando a pessoa é mentirosa, quando a pessoa inventa coisa, quando a pessoa é neurótica, que sai pra trabalhar, deixa você trancar dentro de casa, entendeu? Então, tudo isso são problemas psicológicos. Não precisa ser louco, tantã, para ter problemas psicológicos, não. Para ter problemas psicológicos, é só a pessoa ter desvio. É só a pessoa ter desvio. Desvio que já é um desvio de caráter. Um desvio de caráter que quer dizer o quê? Que engloba a pessoa. Desvio de caráter engloba falta de caráter,
O que é falta de caráter? Mentir, inventar, omitir, inventar coisas, esconder coisas, colocar coisas, fazer as coisas e botar pra cima da outra pessoa que não é pra cima dele, entendeu? Então, mulheres, protejam os filhos de vocês. Se você tá na situação, eu vou fazer outro vídeo porque esse aqui já tá grande, tem 10 minutos, eu vou fazer outro, ainda continuo esses assuntos. Acho que vai ter mais vídeos sobre esse mesmo assunto, continuação, porque é um assunto que ele é muito extenso. Então, vou encerrar e vou continuar falando que para você, mulher, que está nessa situação, nesse relacionamento, de ficar presa, que tem filhos, e o cara tá fazendo isso com você, o que você tem que fazer? Você tem que buscar ajuda. Uma hora esse homem vai deixar essa porta aberta. Se ele não deixa, dá seu jeitinho. Seja carinhosa com ele, demonstra alguma coisa. Inventa que vai comprar um macarrão, se ele não quiser. Inventa coisa. A mulher, olha só, a primeira mulher, a mulher enganou até o diabo. A mulher ouviu a serpente e enganou o próprio, e convenceu o marido a comer, o Adão, a Eva, ela foi convencida pela serpente e ela convenceu o Adão a comer a fruta. Nós mulheres temos o poder, tudo que a gente consegue. Se você quiser, mesmo que você esteja presa, você vai encontrar uma maneira de sumir do seu marido. Eu passei 17 anos com meu marido. A gente brigava, era brigas e brigas e brigas e brigas. Eu não quero expor ele, não vou expor ele, porque ele é o pai dos meus filhos. Meus filhos têm o nome dele, mas não vou expor nem o nome dele, nem nada. Sei que eu vivi 17 anos com esse pai das minhas filhas. E a gente brigava, era brigas constantes. E eu falava, pensava todo dia, um dia eu vou me deixar dele, um dia eu vou me deixar dele. Estudei, terminei meu ensino médio, fiz uma capacitação de cabeleireiro, me formei pelo Senac. E arrumei condição de um dia mudar de estado, fui sair. Porque nossa relação estava num jeito tão desgastado que se eu continuasse convivendo com ele, poderia ter acontecido coisas piores, terríveis. Chegar até um óbito. Mas a gente tá lá, tá de boa, tá vivendo a vida dele, tá tranquilo. Eu tô cuidando das meninas aqui, tô assumindo, tô educando, entendeu? Ele ajuda quando ele pode, como ele pode. Eu não fico morrendo, vou morrer por causa que eu sei, eu entendo que ele não tá com carteira assinada. Eu não vou morrer, nem vou ficar enlouquecendo por causa disso. Mas eu tô continuando cuidando dos meus filhos tem tudo na medida do possível. E eu vou continuar esse assunto num outro vídeo.